Então, para o nosso código, como você já viu string, eu vou fazer de duas formas. Primeiro usando strings, iostream, int main, e a primeira coisa que você tem que fazer sempre é verificar se você está lendo as coisas do jeito certo no Moodle. O que é que ele diz que você tem? Ele diz que você tem o número para ser lido, é verdade. Primeiro é o dígito e o segundo é o número. Então, eu vou primeiro ler o dígito como inteiro e depois eu vou ler o número como string. std_cin. Leio o dígito e leio o número. Ok, tem o dígito, tem o número. Agora eu tenho que fazer o meu laço para ver quantas vezes esse dígito aparece dentro da string. A string ela pode ser percorrida da mesma forma que o vector, de duas formas, né? Primeira seria usando o índice e começando em 0 e até o número.size, lembrando que número foi lido como um texto, tá certo? Se ele é um... Porque esse cat, só dá erro no meu local, não mudou ele não. Porque assim, o C++ ele te avisa sobre possíveis erros. Então, aqui você está comparando uma coisa que é inteira, ou seja, pode ser negativa, com uma coisa que é um tamanho, que nunca pode ser negativo. Então, ele está te avisando, ei, tem certeza que você quer comparar uma coisa que nunca pode ser negativa com uma coisa que pode ser negativa? Então, para você evitar esse warning, você faz uma conversão. Pega isso daqui, que é um size t, que é um número sempre positivo, unsigned, e converte ele para inteiro, só para poder fazer o cache. Normalmente eu prefiro fazer isso fora, né? O meu size vai ser número.size. E isso daqui ele já faz o cache automático, esse sinal de igual aqui. Tá? Então eu normalmente prefiro fazer aqui fora. E mais. E aí qual é o teste que eu vou fazer? Se a minha string, né, que é número, na posição i for igual ao dígito que eu quero. Isso está quase certo. Se isso for igual ao dígito que eu quero, eu incremento o contador. O que é que eu digo que está quase certo? Falta criar o contador, né? Criei inicializando com 0. E no final eu precisaria apenas imprimir o contador e o /n. Por que é que está quase certo? Alguém já me diz? De cara? Então, o que é o problema? Você está comparando uma coisa que é um char com uma coisa que é um inteiro. Então, aqui, por exemplo, você vai ter o char 1. E aqui você vai ter o inteiro 1. Então, é como se você estivesse comparando essas duas coisas. O 1 com o 1. Isso daqui é verdadeiro ou falso? Falso. Porque quando você pensa em char, você está pensando em código ASCII. Então é como se você estivesse comparando o código ASCII desse cara com o número 1. Qual é o código ASCII do 1? Sei lá, 97, 98. Sei lá, um número aí maior do que 65. Então será que 98 é igual a 1? Não. Então o que é que você quer comparar? Você quer comparar se 1 é igual a 1. Como é que eu faço para deixar essas duas coisas iguais? Comparáveis. Ou eu converto isso daqui para número, ou eu converto isso daqui para char. Para eu converter isso daqui para char, é fácil. É só eu somar mais 0. Ok, como é que fica? Agora as duas coisas são iguais? São. Porque quando eu somo mais o ASCII do 0, eu estou pegando o ASCII do 0 e deslocando de tantas unidades. Então, agora sim, 1 mais 0 é igual a 1. Como é que eu faria a conversão contrária? Como é que eu converto isso daqui para número? Seria isso daqui, menos 0. Então, quando eu pego o ASCII do 1 menos o ASCII do 0, vai me dar 1 de distância. Então, agora eu poderia fazer de um jeito ou de outro, né? Fazer assim, dígito mais 0. Agora faz sentido comparar. Se esse caractere for igual a isso, então é porque deu match. E aí eu incremento o contador.
E aí no final eu tenho a contagem. Bora testar? Então, deixa eu rodar aqui o conta dígitos. Eu estou procurando o dígito 6 no número 675613465. 6 deve aparecer 3 vezes. Beleza? Bora para a segunda solução, que é a que não depende de string. Na segunda solução, então, por exemplo, se eu fosse, antes dela, tá? Se eu fosse transformar isso numa função, a minha função recebe que parâmetros e retorna o quê? Conta dígitos. Ela recebe o quê e retorna o quê? O que é que eu preciso para fazer a contagem? Exatamente, o procurado, que é um inteiro, na verdade. Vou colocar o mesmo nome para ficar fácil, né? std string número. Se eu usar os mesmos números, os mesmos nomes de variáveis, eu aproveito aqui o mesmo código. E aí eu pregaria tudo isso daqui, colocaria para cá. E aí no final eu retorno o resultado. Ó, só quis pegar o código e mudar de um canto para o outro. E agora eu posso imprimir conta dígitos de... O dígito é diz, o número é num. Então, o que é que eu acabei de fazer? Empacotar todo o meu raciocínio de contar dígitos dentro da função. A função, ela pega os valores que ela precisa, faz os processamentos intermediários que ela precisa e no final ela me retorna só a resposta que eu quero. Então, o que é a sugestão? Se é mais fácil para você, faz junto, tudo na main, e depois separa a lógica e coloca empacotada num canto só. E aí você adapta o teu código. Vamos para a solução 2, e aí eu vou criar outro código, tá? Copy conta dígitos para conta dígitos string.cpp. Então agora vamos, já que eu salvei, vamos pensar da forma diferente. O que é que eu quero agora? Eu quero picotar esse número em pedacinhos. Então, eu vou manter ele dentro de um loop. Como eu não tenho ainda bem fácil o critério de saída, a sugestão é crio o loop infinito e coloco o ponto de saída onde for mais fácil. Tá? Então, bora lá. Vou precisar do contador. O contador vai ficar fora. Vou precisar fazer o teste, então eu vou precisar arrancar a unidade. Quem vai ser a unidade? A unidade vai ser... Só que agora eu vou ler o dígito como inteiro também, né? O dígito e o número são inteiros. Daí se ele começar com 0, depois ele respeitar a função, pode dar problema. Tudo bem, mano? Daqui a pouco eu penso em como eu vou parar o número, o loop, tá bom? Não é parar o loop, a sequência numérica que ele inserir começar com 0, Não, ele vai ler 0 para cá e 0 para cá. mas inteiro. Não, mas aqui acho que não tem 0 no número de telefone. Ele sempre começa com o número inteiro. Ok? Se ela começasse, se pudesse começar com 0, tipo o número de telefone é 005, 003, aí começar com inteiros nem seria viável, nem seria possível. Tá? Ok. Por que assim, professor, se eu posso fazer com string, por que eu vou fazer com inteiro? Porque essa lógica do inteiro é a mesma lógica de conversão de base. Quando você precisa converter de uma base para outra, tipo de inteiro para binário, hexadecimal, a lógica é toda essa. Separar, divisão, módulo, e você vai fazer a decomposição do número em divisão e módulo. É a mesma coisa. Então, quem é a unidade? A unidade é o meu número mod 10, que aqui eu estou fazendo por 10. Qual é o meu teste? Se unidade for igual ao dígito que eu procuro, então eu incremento o contador. Sim ou não? Beleza. Qual é o próximo passo agora? Já que eu separei, peguei a unidade, agora eu tenho que diminuir o número. Como é que eu diminuo o número? Número recebe número dividido por 10. Perfeito? Ok. Vou ficar nesse loop aí.
Só que em algum momento eu tenho que parar isso. Em que momento que eu deveria parar isso? Aqui, aí eu poderia fazer isso aqui, antes do cálculo, aqui, depois do cálculo. E esse aqui no final é a mesma coisa que ser no começo, né? Então, os momentos principais seriam aqui, antes, ou aqui, depois. Se eu fizer antes, aí eu tenho um problema, né? Se eu fizer o teste aqui e ele começar já com um dígito só, por exemplo, o meu número for 7, se eu testar aqui se é menor do que 10 e mandar por lá fora, ele nem vai testar o 7. Opa, então talvez aqui fique melhor depois. Porque se o número tinha um dígito só, eu acabei de pegar esse dígito na unidade, aí eu já posso abortar a minha função. Então olha como fica mais fácil aqui, ó. Se o meu número já era menor do que 10, só tinha um dígito, eu consumi esse dígito e agora eu posso dar o break. O melhor ponto que tem para parar a minha função. No caso, ele só vai dar esse break aí quando o número for menor que 10, né? Ele vai fazer o while, quando for menor Ele vai quebrando. No caso em que o número só tinha uma unidade, só tinha um dígito, esse dígito foi aqui para a unidade e agora eu já posso me livrar da lógica. Ok? E aí no final bastaria dizer, imprimir qual foi o contador. Conta dígitos. Então aqui eu quero ver quantas vezes tem o 7. Um único dígito. Beleza. De novo, quero ver quantas vezes tem o 7. No 7, 7, 1, 2, 3, 7, 7. 4 vezes. Quero transformar numa função. Sempre faz isso. O que é que entra na função e o que é que sai? Entra o dígito, entra o número. Preciso dos dois. E o que é que sai? A contagem. O que é que eu vou precisar pegar daqui? Tudo, né? E no final eu retorno o número. Só que eu nem preciso desse retorno. Eu posso jogar ele exatamente aqui dentro. É menor do que 10, eu retorno o contador. Acaba a função. Só tem um ponto de saída dessa função que é justamente bem aí. Ele vai ficar no laço infinito. Caiu aí, retornou a função. Se não fosse aqui, aí eu teria vários casos especiais, por critério de parada aqui dentro, mas se por acaso já começa no 0, então às vezes é mais fácil deixar o ponto de quebra no meio, porque nem sempre é o mais intuitivo, mas aqui no caso é o mais fácil. Legal? E aí a gente tem, eu posso usar agora a minha função em qualquer lugar. Conta dígitos, recebe o dígito e o número. Então, sugestão, sempre faz assim. Faz teu código, quebra em função. Até o ponto em que a função já vai ser mais intuitiva do que fazer tudo na main, porque vai dar aquela impressão de que é coisa demais, grande demais, bagunçado demais. Daqui a pouco a cabeça começa a pensar em parâmetros de entrada, informações de saída, e aí a função ela já sai naturalmente.